Olá, sejam bem-vindos ao programa Telediabetes. Hoje, videoaula 5, tema Insulinoterapia e Educação em Diabetes. Objetivo, orientar o autocuidado do paciente com diabetes. A insulina não funciona. Tem dia que acordo bem e o açúcar fica o tempo todo em torno de 100. Mas tem dia que em todos os horários o açúcar fica acima de 200 ou 300. Não quero mais ficar me furando e não ver melhora. Carlos, 43 anos, mecânico, diagnóstico de DM tipo 2 há 3 anos. Situações como essas são frequentes e prejudicam a adesão ao tratamento. Portanto, é possível pensar em educação em diabetes e estimular o autocuidado desse paciente. O processo de educação, ele não é responsabilidade de apenas um profissional, mas sim envolve toda a equipe. E é importante explicar ao paciente que a insulina não é um castigo, não é uma falha. É o melhor tratamento, faz parte da evolução natural do diabetes. E nesse momento, utilizar frases como: você não está só, vamos conseguir, vamos praticar juntos, ao invés: o que aconteceu? Você fez isso? Você está aplicando corretamente? Você está se alimentando corretamente? Então, é importante também colocar ao paciente que com a melhora dos níveis glicêmicos, ele irá sentir-se melhor. Ele vai urinar menos, vai dormir melhor, terá mais energia e vai apresentar melhora da visão. Pontos a serem trabalhados no autocuidado: armazenamento e transporte da insulina, dispositivos para aplicação, a técnica correta de aplicação, o uso adequado do glicosímetro e como reconhecer e tratar a hipoglicemia. Com relação ao armazenamento da insulina, as insulinas lacradas, elas precisam ser mantidas refrigeradas. Uma vez abertas, elas podem ser mantidas tanto refrigeradas quanto em temperatura ambiente, desde que a temperatura se mantenha entre 15 e 30 graus. Retirar da geladeira 15 a 30 minutos antes da aplicação para minimizar o desconforto na aplicação. A insulina gelada, ela causa dor e ardência. Não congelar a insulina. A insulina, ela deve ser armazenada na parte mais baixa da geladeira, inclusive longe do congelador, assim como também devemos evitar a porta da geladeira, pois é uma região com maior oscilação da temperatura. E lembrar que a insulina perde a potência após de 1 mês de abertura do frasco. Portanto, ao abrir um frasco ou a começar a utilizar uma caneta aplicadora, anotar a data de início. Com 30 dias, mesmo que estes ainda possuam insulina, eles devem ser descartados. E orientar também sobre o aspecto normal das insulinas ao paciente. Então, a insulina regular deve ser cristalina. Qualquer outra cor ou presença de grumo indica que ela perdeu a sua ação. E a NPH, sim, contém um pó branco e ela precisa ser homogeneizada. Descartar se houver grumos ou congelamento. Com relação ao transporte, colocar a insulina em uma bolsa térmica ou caixa de isopor, sem gelo ou gelo seco. O transporte pode ser realizado em bolsa comum? Pode, desde que a insulina não seja exposta à luz solar ou ao calor excessivo. Portanto, nunca deixá-la dentro de um meio de transporte. Em viagens de avião, não despachar o frasco com a bagagem. A baixa temperatura do compartimento de cargas pode congelar a insulina. Dispositivos de aplicação. Então, para aplicação, o ideal é utilizar seringas com agulhas acopladas ou agulhas nas canetas aplicadoras. E o Ministério da Saúde coloca que elas podem ser reutilizadas, desde que tanto a agulha quanto a capa protetora não sejam contaminadas e desde que não cause desconforto. Essa reutilização pode ser realizada até por 8 aplicações.
Após o uso, a seringa ou agulha devem ser recapadas pelo próprio paciente e não se recomenda a higienização das agulhas com álcool. O descarte da seringa com a agulha acoplada, assim como das agulhas, devem ser realizadas em recipiente próprio para o material pérfuro cortante, que pode ser fornecido pela unidade básica de saúde e, na ausência, podemos utilizar um recipiente rígido e com tampa, como um frasco de amaciante. Não se recomenda a garrafa PET, pois ela é mais frágil. Uma vez cheio, entregar esses recipientes na UBS. Aqui nós temos os dispositivos para aplicação. É interessante marcar uma consulta de educação em diabetes para esse paciente e mostrar esses dispositivos. Então, no mercado existem seringas de 30, 50 e 100 unidades, com agulhas de 6 milímetros, que é o que nós temos disponível no nosso estado, 8 milímetros e 12 milímetros. Lembrar que as canetas de 100 unidades, elas marcam somente a cada 2 unidades. Portanto, não é possível fazer dose ímpar de insulina se o paciente estiver utilizando uma seringa de insulina de 100 unidades. Bom, e para aplicar a insulina com as canetas aplicadoras, nós podemos utilizar as agulhas de 4 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros e 12. As fornecidas no nosso estado são as menores, as mais confortáveis, de 4 milímetros. Como é a técnica correta de aplicação? Então, primeira coisa, lavar as mãos com água e sabão antes da preparação, ou utilizar álcool a 70%. Lembrar que o frasco de NPH deve ser rolado 20 vezes gentilmente entre as mãos para poder homogeneizar. Então é dessa forma, tá? Ou assim, evitar movimentos bruscos, pois isso vai favorecer a geração de bolhas no frasco. A insulina regular não precisa ser homogeneizada. Bom, a aplicação subcutânea, ela pode ocorrer no abdômen, aqui, na parte externa dos braços, na parte externa das coxas e dos glúteos. Nesse caso, vai necessitar de uma pessoa para aplicar. A absorção é mais rápida no abdômen, então fica um efeito mais fisiológico, semelhante à secreção pancreática de insulina. Não é necessário limpar o local da aplicação com álcool se a pele estiver limpa. E também não é necessário puxar o êmbolo para verificar a presença de sangue. Lembrar que é importante mudar o local de aplicação com uma distância mínima de 1,5 cm para evitar lipodistrofia. A lipodistrofia, ela prejudica a absorção da insulina e colabora para o desequilíbrio, para a oscilação glicêmica. Então, aqui exemplos de lipo e de lipoatrofia e de lipohipertrofia. Com relação, continuando a técnica de aplicação, né? Então, o local deve ser pinçado levemente entre 2 dedos e a agulha deve ser introduzida em um ângulo de 90 graus. Esse é o correto. No entanto, em crianças muito magras, esta técnica pode resultar em aplicação intramuscular, com absorção mais rápida da insulina e risco de hipoglicemia. Nestes casos, pode-se utilizar agulhas mais curtas ou um ângulo de 45 graus. Lembrar que a pele, gente, em mais de 90% das pessoas tem menos de 4 milímetros de diâmetro. Utilizando a seringa, devemos esperar 5 segundos após a aplicação, antes de retirar a agulha do subcutâneo, e no caso da caneta aplicadora, 10 segundos para evitar o gotejamento da droga, da medicação. Como preparar e aplicar a insulina? Então, lavar as mãos com água e sabão, limpar a tampa do frasco com álcool, no caso da NPH, homogeneizar 20 vezes. Antes de aspirar a insulina, nós vamos puxar o êmbolo da seringa até a dose a ser administrada e injetar este ar dentro do
frasco, sobre uma superfície plana. Por que isso? Porque isso vai facilitar a aspiração da dose correta da insulina. Em seguida, inverte-se o frasco e aspira a insulina, procedendo-se à aplicação da mesma conforme orientado nos slides anteriores. Lembrando que, se o paciente utiliza uma mistura de insulina regular e NPH, aspirar sempre, primeiro a insulina regular e em seguida a NPH, para evitar contaminação. Se eu aspiro primeiro a NPH e depois a regular, eu posso acabar levando a NPH para dentro do frasco da regular. E aí eu vou transformar essa insulina regular em uma NPH. Bom, e com relação à caneta, como é a técnica de aplicação? Então, sempre lavar e secar as mãos. Homogeneizar a insulina, se for uma NPH, e aí basta também rolar a caneta entre as mãos 20 vezes, ou fazer esse movimento, né? Realizar a desinfecção com álcool 70% no local em que será acoplada a agulha, que é aqui. Aqui, no caso, a agulha já está acoplada, mas antes desse acoplamento. Retirar o lacre da agulha e acoplar na caneta. Então, veja, a agulha em si, ela possui um lacre, um protetor interno e um protetor externo, né? Então, em seguida, eu retiro esse lacre, depois eu retiro os protetores, não deixando de guardar o externo, porque esse externo ele vai servir tanto para acoplar a agulha quanto para desacoplar. E aí eu vou comprovar o fluxo, eu vou acoplar essa agulha e comprovar o fluxo de insulina. Então aqui nesse botão, no botão que eu vou colocar a dose, eu vou colocar uma unidade e aqui vai indicar e pressiono o botão injetor para ver se aparece um gotejamento. Comprovei o fluxo de insulina, pronto. Aí seleciona nesse botão que ele gira, a dose a ser aplicada, procedo à realização da prega cutânea entre 2 dedos, introduzo a agulha em 90 graus, solto essa prega cutânea antes de aplicar a dose, porque se eu aplicar a dose aqui, aperto o botão injetor, mas continuar fazendo a prega cutânea, eu vou estar fazendo uma força contrária à entrada da insulina. Então isso pode dificultar, isso pode levar ao gotejamento da medicação. Lembrar que antes de retirar a caneta aplicadora da pele, aguardo 10 segundos, porque ainda fica gotejando, e por fim, coloco o protetor externo para retirar essa agulha. Não deve a caneta aplicadora ser guardada com agulha, porque isso causa perda de insulina. Ok, então nós colocamos aqui a técnica de preparo da insulina e a técnica de aplicação. E monitorizar a glicemia capilar é importante? É muito importante. Monitorizar a glicemia pelo paciente vai ampliar a compreensão sobre o efeito dos alimentos na glicemia, das emoções e dos exercícios. Vai promover a redução do risco de hipoglicemia, sendo útil na tomada de decisões sobre a dose a ser administrada de insulina. Então, o paciente que passa a ter conhecimento da sua comorbidade, do seu medicamento, ele é capaz de aumentar ou reduzir um pouquinho a dose de acordo com o valor da glicemia. Esse é o principal valor da automonitorização, assim como também permite ajustes de insulina de maneira retrospectiva nas consultas médicas. Lembrar que a maioria dos glicosímetros quantifica uma glicose bem baixa, menor que 10, e no máximo 500 ou 600, e aí ele vai marcar HI no monitor de ralo. Bom, para monitorizar a glicemia também é preciso lavar as mãos com água e sabão e secar bem o local. Ajustar no lancetador o número da profundidade da picada suficiente para se obter uma gota de sangue. Então, geralmente no adulto, esse número é 3. Pacientes que possuem uma pele mais espessa ou calo nas mãos
podemos orientar deixar esse número entre 4 e 5. Retira-se a fita teste, devendo fechar o tubo. Muitas vezes a tampa do tubo da fita teste contém um agente que preserva as tiras. Coloque-se a fita no local indicado. Ao colocar a fita, o glicosímetro é ligado automaticamente, aí ele vai mostrar geralmente o valor da última glicemia e em seguida vai mostrar no sensor, no aparelho, o desenho de uma gota de sangue. Então, quando o visor mostrar esse desenho, é o momento de inserir a gota de sangue. Aplica-se o lancetador, e aqui é o lancetador, né? Então, aqui tem uma agulha aqui dentro, e aqui é onde a gente ajusta, nesse botão giratório, um número, né? Que essa agulha vai perfurar a pele. Então, como eu falei, 3 para os adultos, se tiver uma pele mais espessa, 4 e 5. Então, a gente aplica esse lancetador e entra na parte lateral do dedo, que é onde vai sangrar menos, doer menos, porque tem uma inervação menor. Procede-se a essa medição e, uma vez realizado esse procedimento, orienta-se o paciente a descartar a agulha, assim como a seringa, né, e a agulha também da caneta aplicadora no frasco adequado. Relembrando que o paciente pode apresentar hipoglicemia, que é quando a glicemia estiver menor que 70. E o que ele deve fazer? O que ele deve ser orientado a fazer? Então, uma glicemia leve ou moderada, ele não precisa de ajuda de um terceiro. Então, se ele está consciente, mas ele tem os sintomas, o que ele pode sentir? Sensação de fome, tremor, palpitação, suor frio, dor de cabeça, alteração do humor, diminuição da concentração, tontura e visão turva. O que ele vai fazer? Ele vai tomar um copo de suco, um copo de refrigerante ou um copo de água com uma colher de sopa de açúcar. E em seguida comer ou fazer um lanche se a próxima refeição estiver muito longe, ok? Então, esse tratamento deve ser orientado ao paciente. Agora, claro, paciente inconsciente ou com quadro com sintomas do sistema nervoso central, como confusão mental, convulsão e coma, pronto atendimento. Bom, é isso, essas são as referências. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula do programa Telediabetes.